Olá, boa noite. Hoje estaremos com Otávio Alves falando sobre como realizar seus sonhos, como concretizar seus sonhos. O Otávio Alves é uma pessoa que a gente faz com ele a segunda live, tá? A primeira a gente conversou com ele sobre o mercado pós-pandemia, o mercado de trabalho pós-pandemia. E hoje estaremos com o Otávio Alves falando como concretizar seus sonhos, tá? Já já o Otávio está aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou fixar um comentário. Então vamos segurar a onda aí, que já já estamos juntos. Só um minutinho. Vamos lá, esperando o Otávio chegar. A Lili tá aí. Eric, Ed, Herbert. Todos sejam muito bem-vindos. Deixa eu tentar fixar um comentário aqui. Vamos acenar com o pessoal. Elô, Sérgio. Sejam muito bem-vindos, viu? O Otávio já chegou aqui, daqui a pouco a gente está com ele. Visualizar. Otávio, estamos no aguardo do Otávio entrar. Fala, Meu meu caro! querido Otávio, como Meu está? Fabrício Coser, the one and only. Pô, graças a Deus, com frio, cara. A princípio, rapaz, tá uma friaca aqui em São Paulo, um Nossa, negócio incrível, cara. aqui também, cara, aqui caiu demais a temperatura. Tá demais, né? E a nossa careca, né? Vou falar pra você. Faz É. falta o cabelo, hein? Não, realmente, cara. O pessoal que é cabeludo não sabe o bem que faz nesse frio, viu? Isso é verdade, cara. A falta de cabelo faz uma falta, eu vou falar pra É, você, cara. é verdade, é verdade. Bem, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Kozer, idealizador do Futuro Consciente. Hoje vamos conversar com Otávio Alves Júnior, professor da FGV em Gestão de Pessoas, tá? Executivo e também um podcaster com o LideraCast. Isso aí, meu Correto, caro. Otávio? Perfeito, minha gente, perfeito. Muito obrigado pela presença de todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo e falando um pouco sobre os nossos sonhos, tentando trazer para a consciência de vocês algumas ferramentas que vocês podem usar para conseguir se aproximar daquele lugar que o coração de vocês realmente quer estar. Então vai ser um papo legal e vamos para frente. Você vai É tocando o isso aí. barco aí, Fabrício. Tô contigo, meu caro. Vamos lá. Da outra vez eu te chamei de Otávio, pico, não sabia se fiz errado. não, pode chamar de pico, não tem problema não. Para quem não me Pico. conhece, eu também sou. Tá bom, pico, vamos Bem, lá. o negócio é o seguinte: o Otávio sugeriu o tema Como Concretizar Seus Sonhos. Eu achei fantástico, principalmente porque ele sugeriu passar algumas ferramentas para a gente. Para quem não sabe, né, o Otávio ele tem uma formação também em expansão de consciência. Correto, Otávio? Correto, correto. Eu E já fiz através vários disso, trabalhos. ele já fez vários trabalhos nesse caminho. Então, através disso, ele vai conseguir passar algumas ferramentas para a gente. Não que ele vai dar uma solução para a tua vida, mas ele pode dar uma alinhada nisso. Não é verdade? Eu Então, posso Otávio, ajudar. Uhum. então, vamos lá. O que é um sonho? O que é um sonho? Na minha crença, um sonho é uma visão que nós temos, uma visão inspiradora da nossa vida. Uma visão que nos energiza. Uma visão que nos motiva. Uma visão que faz a gente acordar todas as manhãs com vontade de chegar naquele lugar que o nosso coração realmente quer estar. Isso para mim é um sonho. Então, no transcorrer da nossa vida, essa noção de sonho pode ir mudando, já que na medida que o tempo vai passando, as nossas experiências vão mudando. Essa visão pode mudar um pouco para a direita ou para a esquerda, o que está tudo bem. Mas me parece que os sonhos, o grande ponto dos sonhos na nossa vida é conseguirem nos energizar, é conseguir dar significado para as nossas ações, é conseguir fazer com que a gente possa avaliar: hoje foi um bom dia ou não foi um bom dia? Na minha cabeça, os bons dias são aqueles em que a gente consegue se aproximar dos nossos sonhos. Aqueles dias que de repente não foram tão legais, foram dias que por uma razão ou por outra, nós não conseguimos chegar mais perto daquele lugar que o nosso coração realmente quer estar. Então é assim como eu vejo os sonhos, alguma coisa que vão nos inspirar, que vão fazer com que a gente busque a tal da motivação intrínseca,
aquela que vem de dentro de nós, que vem de dentro para fora, que essa é a mais importante, que essa é a mais que é mais longeva, que a gente vai conseguir, a motivação intrínseca vai conseguir nos impulsionar por muito tempo. Essa é como eu Sem vejo dúvida. essa questão dos sonhos. A Juliana aqui está comentando, né? Bons dias nos aproximam de nossos sonhos. É É isso exatamente aí. isso que você está dizendo. Exatamente. Tá Porque ok. na medida em que você não tem uma noção muito clara dos seus sonhos, como é que você vai poder avaliar se esse dia foi um dia legal ou se foi um dia não tão legal? Eu não sei como fazer. Então, eu sempre vou tomando como base o meu referencial é o lugar que o meu coração quer estar. O meu referencial é sempre o meu norte. Se eu conseguir me aproximar, fui bem. Se de repente não conseguir me aproximar tanto, não fui tão bem. E aí eu posso ver, ok, então vamos supor que hoje eu não consegui me aproximar muito daquele lugar que eu quero estar. Puxa, o que eu vou fazer para que amanhã eu tenha outros hábitos, outros comportamentos, outras atitudes? Para que amanhã eu tire o atraso de hoje que eu não cheguei tão próximo, entendeu? E assim você vai levando a sua vida, e dia após dia você vai construindo e você vai colocando os tijolinhos que vão construir aquele sonho, aquele lugar que você quer estar do fundo do coração. É assim como eu vejo. É, não, é legal, legal. O Otávio, você pode falar para a gente quantas pessoas chegam até o seu sonho? Quantas pessoas concretizam seus próprios sonhos? Tem um estudo de uma universidade americana que pesquisou muitas pessoas lá nos Estados Unidos. Eu acho que nós podemos trazer esse resultado para cá, que não sei se vai ser tão diferente. Então, um primeiro ponto é: todas as pessoas têm sonhos. Todos nós queremos alguma coisa para a nossa vida. Todos nós buscamos alguns objetivos para perseguir durante a nossa vida. O grande ponto é que metade das pessoas não desiste, rapaz. Metade das pessoas, seja porque acha que o caminho está muito difícil, seja porque acha que não tem as ferramentas para chegar lá, seja porque se frustra de alguma maneira, as pessoas deixam de perseguir os sonhos da vida delas. E isso é uma grande pena. A outra metade, e eu espero, eu certamente estou nessa metade de cá, espero que você também esteja, nós continuamos perseverando na direção de caminhar e nos aproximar daquele lugar que o nosso coração quer que a gente esteja. Mas a grande minoria, talvez 2, 3% da população, consegue chegar lá. Então, Pico, pensa, por exemplo, os seus amigos, a sua família, os seus vizinhos, toda a galera com quem você se relaciona. Pega metade deles, imagina que essa metade toda, todo esse pessoal, puxa, ficou pelo caminho, cara. Eles desistiram. E dessa outra metade, uns 2 ou 3 vão conseguir chegar lá. Então, isso é uma coisa relevante, por isso a ideia de propor esse tema para trocar essa ideia com você e com a sua audiência, para tentar oferecer algumas ferramentas para que a gente consiga direcionar os nossos esforços e não esmorecer. Porque a verdade é assim, dependendo do sonho que você quer para a sua vida, ele não é fácil. Não é que você definiu agora à noite o sonho, ou amanhã à noite você já chegou. Pode ser que você precise perseverar, você precise ser diligente, você precisa estar comprometido com esse objetivo do seu coração, com o objetivo da sua vida, entendeu? Então, essa é a questão. Quando você desiste de perseguir os seus sonhos, puxa, você deixa de ter uma grande fonte de inspiração na sua vida. E isso é uma pena, porque você acaba, puxa, deixando de ter a possibilidade de significar as suas ações e você vai, de alguma forma, definhando, assim como eu vejo mais ou menos, sabe? Na medida em que você vai levando os seus dias sem um objetivo claro, alguma coisa que você quer perseguir do fundo do coração, você vai, de alguma forma, se desanimando e, de repente, fica pelo meio do caminho, entende? Assim como eu vejo. Mas a verdade é, quem chega lá é a grande minoria. O que nós precisamos ou devemos fazer é buscar os meios para que a gente consiga, no transcorrer da nossa vida, continuar tentando, desistir jamais, esmorecer sob nenhuma hipótese. Vamos continuar caminhando devagarzinho, com diligência e paciência para chegar lá, assim como eu vejo. Otávio, o Sérgio
ele tá perguntando aqui, por que as pessoas desistem dos sonhos? Por que elas não chegam lá? Olha só, Sérgio, eu acho assim, alguns podem achar que o caminho é difícil demais, alguns talvez possam achar que não vão ser capazes de chegar lá, alguns tentam, não conseguem e vão tentando, não conseguem, de alguma forma se frustram e para deixar de sentir essa frustração acabam abandonando aquele objetivo de perseguir o sonho. Me parece que isso passa muito pelo nosso sistema de crenças, pelo sistema de crenças, valores que cada um de nós tem. O que a programação neurolinguística fala do nosso mapa, né? Então as pessoas, me parece que não conseguem continuar perseverando por questões de crenças, por achar que não vão chegar lá. Isso é o que eu acredito. Como eu nunca desisti, como eu sigo perseverando na direção dos meus sonhos, eu sou daqueles 50% do lado de cá. E eu espero que, se algum de vocês estiver já desistido, que eu consiga trazer para a sua consciência medos internos. Boa, Juliana, medos internos, concordo. Eu espero que, se algum de vocês, por acaso, desistiu de ir atrás dos seus sonhos, que eu e o Pico consigamos, pelo menos, se trazer para o lado de cá. Fazer com que você continue perseverando e continue nessa direção, que é a direção virtuosa, que é aquela direção que vai fazer o seu coração ficar pleno. Dentro dessa pergunta do Sérgio, Otávio, eu acho que vale a gente falar que grande parte das pessoas não chegam a alcançar o seu sonho por falta de vontade de sair da zona de conforto também, não é não? Porque a gente sabe que a gente tem que abdicar de muita coisa para correr atrás de um sonho. Não é fácil, é um sonho. E a gente tem que trabalhar duro. Eu acho que certamente os nossos sonhos estão fora da nossa zona de conforto. Eu acho que isso para mim é claro, né? Então, se dependendo das suas crenças, dependendo da maneira como você encara os desafios que a vida te coloca, se isso de alguma forma te paralisa, e você não tem essa capacidade de sair fora da sua zona de conforto, e nessa questão é um ponto que eu acho legal, o sair da zona de conforto, muita gente pode pensar que é um grande desafio, uma coisa monumental, gigantesca. Dá um passo de cada vez. Entendeu? Eu estou na minha zona de conforto. Hoje eu vou dar um passo para fora dela. Não precisa dar 100 passos, dá um só. Aí você vai ver que um pouquinho para fora da zona de conforto, ok, não veio nenhum dinossauro, não te mordeu, não tem nenhum leão. No dia seguinte, você tenta dar mais um passinho. E passo a passo, devagarzinho, você vai construindo a energia e a coragem dentro de você para que em algum momento você possa sair correndo. Porque às vezes você pode estar tão condicionado com aquele lugar confortável, aconchegante da sua zona de conforto, que de fato é um grande desafio você querer sair dando 100 passos. Dá um de cada vez, calma. Uma coisa de cada dia, um dia de cada vez, e devagarzinho, né? Porque o maratonista corre 40 e tantos quilômetros, mas ele começou com o primeiro passo. Na maratona ele vai dar nem sei quantos passos, sei lá, vou dar um chute aqui, 20 mil passos, por exemplo, para toda a maratona. Mas ali na linha de largada ele deu o primeiro, e desse primeiro veio o segundo, e veio o terceiro, e aí a coisa vai. Me parece que também tem essa questão da gente ser um pouco menos exigente conosco, né? Então, pensando que um passo de cada vez fica menos aterrorizante, e a gente vai percebendo, e a gente vai se sentindo confortável em vencer pequenos desafios, né? Porque tem especialmente no mundo corporativo aí, as pessoas estão muito acostumadas e engajadas para comemorar as grandes vitórias, né? Mas toda grande vitória, ela é formada por várias pequenas vitórias. Aquilo ali daqui a alguns meses vai chegar numa grande coisa, né? Na medida, vamos comemorar cada passo. A cada desafio que você vencer, por menor que ele possa parecer, comemore. Acaricie o seu coração a cada vitória que você puder trazer. Porque como a nossa vida não é uma corrida do João contra o José. A nossa vida é da gente contra a gente mesmo. Se você conseguir amanhã estar um pouquinho melhor do que você estava hoje, sensacional, golaço, grande vitória. Não é que você precisa amanhã estar muito melhor do que hoje. Não, melhore um pouquinho a cada dia. Né? Se você melhorar 1% por dia, no final de um ano você melhorou uma barbaridade. Né?
Então, me parece que devagarzinho a gente vai chegando, não é? Não tem aquela história que devagar se vai ao longe, né? Vai Devagar ao se vai ao longe, longe, né? exatamente O isso. sonho está longe, o sonho pode estar longe, mas devagarzinho, com diligência, com consciência, nós vamos caminhando por essa jornada na direção daquele lugar que o nosso coração quer estar. É assim que eu vejo. Legal. Otávio, o Miranda Ramon, ou Ramon Miranda, é um O aluno Ramon, teu. é verdade, meu aluno. Obrigado, Ele Ramon. Obrigado falou, pela presença. ele falou que essas aulas são top. E está Obrigado, muito tá obrigado. querendo que você conte um grande sonho profissional que você realizou. Aí tá te Meu, colocando numa sinuca de bico, hein? não, sinuca de bico não. Olha só, Ramon, eu acho assim, eu sou um camarada que trabalhou na mesma empresa a vida inteira. Então, eu sou o estagiário que chegou a CEO. Então, nesse caminho, eu tive uma série de desafios e o momento que foi determinante para a minha vida, anos atrás, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos com o que era o diretor da empresa naquele momento. E eu era um coordenador. Então, estava eu, meu chefe, o gerente da área e o diretor. Nós fomos jantar e depois a gente foi dar uma caminhada e o gerente não quis, meu chefe foi dormir. Então, eu e o diretor fomos dar uma caminhada. E o diretor chegou para mim e falou, Otávio, o que você quer para sua vida? Como é que você se enxerga no futuro? Eu falei, olha, seu Remo, o que eu enxergo para o futuro é sentar na sua cadeira. Ele me olhou meio assustado, assim. Eu falei, não, calma, seu Perfeito. Remo. Sob nenhuma hipótese, eu vou puxar o seu tapete. Você sempre foi um cara super generoso comigo, que sempre me apoiou. Jamais vou puxar o seu tapete. Mas para mim é importante que você entenda que o meu objetivo aqui nessa empresa, e eu estou aqui há tantos anos para te substituir. Então, qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer observação que você possa ter para facilitar o meu caminho, me interessa. E se algum dia o CEO da empresa na matriz te perguntar, Remo, quem você acha que pode substituir? Lembra de mim. Saiba que claramente esse é o meu Perfeito. objetivo. E aí, anos depois, eu acabei sentando na cadeira, enfim, estamos caminhando. Mas eu acho que a gente precisa traçar objetivos para a nossa vida é um negócio fundamental. Para mim é super importante. Eu não consigo imaginar alguém que vive sem ter um objetivo claro. Porque se eu acordo de manhã e eu não sei claramente para onde eu estou indo, como é que eu vou direcionar os meus esforços, eu imagino que a gente perde muito tempo, especialmente nesse século XXI pós-pandemia, né? Que as demandas são muitas, né? Se você não tem claramente para onde você vai, é aquele barquinho de papel que está no rio, na correnteza. Ele vai indo pela correnteza. Vai para qualquer Então, lado. você não sabe o que vai estudar, você tem o que se perde no Netflix, ou se perde assistindo o Jornal Nacional, né? Então, para mim, eu tenho já muitos anos, felizmente, desde o LT, né? Quando eu fiz o meu projeto de vida, aquilo começou a direcionar os meus esforços lá em 2007. Direcionar os meus esforços. A cada 6 meses eu vou olhar os meus planos, as minhas metas. Eventualmente, você pode mudar um objetivo no meio do caminho, que está tudo bem, né? Eu estava imaginando ir para a direita, por qualquer razão resolvi vir para a esquerda, beleza, reprograma o seu curso da sua vida e muda de direção, mas isso vai fazendo com que eu tenha significado nas minhas ações. Todas as coisas que eu faço, e as pessoas me perguntam, meu, como é que você consegue fazer tanta coisa, cara? Você é executivo de multinacional, você dá aula na Fundação Getúlio Vargas, você dá aula de inglês como voluntário, você faz mentoria no Projeto Jolly como voluntário, você faz mentoria de startup, você tem um canal no YouTube, você tem um podcast, você faz live, você escreve artigo para revista. Como é que você arruma tempo para tudo isso? Os meus objetivos são muito claros. E nesse momento da minha vida, o meu grande objetivo é impactar quanto mais pessoas e ajudar a essas pessoas a construírem a sua melhor versão. Então, quando eu vou gravar os meus vídeos para o YouTube, domingo, 6:30 da matina, às vezes eu já estou gravando, estou ali feliz, energizado, cara. Eu acordei com uma energia danada para dar o meu melhor, para conseguir trazer aquele conteúdo da melhor forma, para que eu possa engajar as pessoas o máximo possível. Porque só assim eu vou conseguir fazer com que eles compreendam o conteúdo da melhor forma, entende? Então, sem objetivos, você passa o seu dia inteiro e não faz nada, e não produz nada. E você entra numa roda descendente, né? Um negócio que você vai te levando cada vez mais para o buraco. E eu quero é voar alto. Então eu olho para cima, o céu é o limite. Então eu estou sempre tentando voar cada dia mais alto, tentando fazer mais com menos, tentando ser mais produtivo, com o objetivo de fazer tempo na minha agenda para conseguir fazer mais, impactar mais pessoas e ajudar mais gente. Isso é o que me deixa pleno, isso é o que faz o meu coração transbordar. Então, com isso, eu sempre tenho tempo, eu sempre tenho energia.
para fazer o meu melhor em cada coisa. Tem um outro ponto que eu acho relevante também, né? Cada um desses vários projetos que eu estou envolvido, eu estou de corpo e alma. Então, eu não entro num negócio pela metade. Para fazer meia boca, para fazer meio de qualquer jeito, meu, puta, não, por favor, não vou, nesse cavalo eu não vou montar. Ou eu entro de corpo e alma para dar o meu melhor e tentar me esmerar ao máximo, né? Para impactar e para causar uma boa impressão e tudo mais, ou fico de fora. Isso também os meus objetivos me ajudam a tomar essas decisões. Porque muita gente vem me oferecer várias coisas e quer que eu participe de várias coisas. Meus caros, isso aqui não está nos meus planos, está completamente fora dos meus objetivos. Então, não vou poder te ajudar, meu caro, boa sorte. Siga seu caminho que eu estou seguindo o meu. É para cá que eu vou enfim, não vou me desviar, entendeu? É meio que eu tento, é assim que eu tento levar a minha vida, é assim que eu tento conversar com os meus alunos, com os meus mentorados, com as minhas crianças, que já não são tão mais crianças, mas com as pessoas com quem eu convivo, é isso que eu tento passar. Tem objetivos claros para a sua vida, isso vai potencializar muito o que você pode fazer e os resultados que você vai obter. Porque Você tem está falando isso? Uhum. Desculpa. Você está falando isso, você traçou seus objetivos. E aí você manteve o foco nos seus objetivos. É isso? Perfeito, perfeito. Perfeito, E esse foco é o que você faz. Você vai demandar todo o trabalho que vai ser feito em prol daquele objetivo traçado anteriormente. Vamos dizer, igual você fez o LT em 2007. Você fez o projeto de vida. Você traçou seus objetivos lá na frente e manteve o foco nele. Ou seja, você pode falar que seriam 90%, 100% de todo o que você está colhendo hoje é devido a manter o foco no seu objetivo. Porque tem essa diferença, o foco e o objetivo. Não tem? Veja só, vamos lá. Lá em 2007, eu tracei alguns objetivos. A cada 6 meses, eu revisito esses objetivos, né? Então, não é que eu continuo perseguindo aquele objetivo de 2007. A cada 6 meses, eu dou uma olhada. Faz sentido continuar nessa direção? Faz, continua. Puxa, não faz mais sentido. Eu resolvi por qualquer razão da vida, etc., mudei de curso. Ok, então é para cá que eu vou. Mas o importante é que eu sei sempre, a cada instante da minha vida, para onde é que eu estou indo. Nunca vai acontecer comigo de eu me ver numa situação, puxa vida, eu vou para a direita ou para a esquerda? Não, eu já sei. Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, porque eu já sei exatamente onde eu quero ir. Né? Então, eu sei onde eu estou, sei para onde quero ir. Então, e definir o como vou chegar lá, que é a estratégia, né? Entre o lugar que eu estou e o lugar que eu quero estar, tem vários comos, tem vários caminhos, né? Então, quando você pensa com antecedência, você vai identificar os caminhos que são mais curtos, você vai perceber os caminhos que são mais pedregosos, mais tortuosos, e você vai perceber uma outra coisa que eu acho super legal, quais são os caminhos cujas minhas competências vão fazer com que eu ande mais rápido. Porque eu pensei com antecedência, sei lá, hoje nós estamos em maio de 20. De repente, as coisas que eu estou fazendo hoje, eu já pensei 2, 3 meses atrás. O meu microplanejamento diário, às vezes eu estou com a minha agenda bloqueada 2, 3 meses para frente. Dia a dia, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar. Então, isso vai fazendo com que eu possa não perder tempo. Então, sobra pouco espaço para procrastinar. Embora eu não vou dizer que eu não procrastino, porque seria uma mentira, eu procrastino, mas eu tenho lá uma outra técnicazinha para tentar minimizar isso. Mas eu sei claramente, a cada dia, o que eu vou fazer, o que preciso fazer para continuar caminhando, porque a vida passa tão rápido, meu. Eu vejo assim, nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência terrena. Essa experiência terrena é um puta presente que nós ganhamos, cara. Tem um monte de gente aí desencarnado que queria estar aqui, tá na experiência que a gente está tendo. Então, como eu tive essa, tô aqui aproveitando, tô na montanha-russa, eu vou curtir na plenitude. Então, não tem espaço para mim perder tempo. Então, nesse sentido, meu caro, é assim que eu penso, ó, quero saber essas técnicas. Madel, como é que eu faço para minimizar a minha procrastinação? Procrastinar o que é? Você vai empurrando com a barriga as coisas que você não gosta de fazer, as coisas que, de repente, as suas competências não são as melhores, e você vai puxando para você fazer primeiro aquelas coisas que você mais gosta, que você tem mais aptidão, sabe? Então, sei lá, eu tenho uma ligação para um cliente que é para falar de um problema de qualidade.
puta assunto espinhoso, né? Puta papo difícil. Essa eu vou empurrando com a barriga, eu empurraria com a barriga. Então o que eu faço, Madel? Eu boto aqui na minha frente 4, 5 coisas das mais importantes. E aí, essas aqui as que eu vou fazer primeiro. Ó. Aquelas que eu gostaria de fazer primeiro, porque são mais suaves e tal, bater um papo, tomar um café, uma conversinha mais suave, essas eu coloquei mais longe de mim. Eu deixei aqui na minha frente, na minha mesa, eu trabalho em pé, né? Já trabalho em pé para o sangue circular, para não estar sempre em movimento. Então eu vou ter aqui na minha frente, na minha mão, aquelas tarefas mais espinhosas, aquelas tarefas que realmente hoje eu não vou para casa se eu não fizer essas aqui. Assim eu minimizo a minha chance de procrastinar, porque enquanto essas aqui não estiverem resolvidas, eu não pulo para as próximas. É assim que o Otávio faz. Não estou dizendo que isso vai servir para todo mundo, né? Mas comigo funciona. E assim eu vou. E eu tenho outra coisa que eu faço também, Madel, só para caminhamos nessa direção aí. Na sexta-feira, eu programo no detalhe a minha semana seguinte. Então eu tenho uma grande meta diária. A cada dia da semana eu tenho uma coisa que eu não volto para casa se não tiver resolvido. E eu tenho uma meta da semana, que eu vou fazendo, em princípio, 20% por dia, para chegar na sexta terminado, né? Então, isso também vai guiando as minhas ações aqui, né? E por que eu faço isso na sexta-feira e não na segunda de manhã? Normalmente, na sexta-feira, você vai conseguir enxergar a sua semana seguinte com mais clareza. Você passa o fim de semana, você curte e tal, toma um negocinho, puta, se puder tomar uma feijuca no sábado ainda, melhor ainda. Mas na segunda-feira, quando você chega para trabalhar, eu prefiro chegar lá e essa listinha já está na minha frente. E deixo debaixo do teclado. Puxo ela, opa, essa aqui, então, segunda-feira, né? Esse assunto X aqui, vou ter que resolver hoje, meu, chova canivete ou não sei o quê, entendeu? Isso também vai me direcionando os esforços para fazer procrastinar, ter menos tendência a procrastinar. E assim, e tem um outro ponto que é legal, talvez vocês aqui que estão com a gente tenham essa consciência, né? A pessoa ocupada sempre faz tempo para fazer mais alguma coisa, né? A pessoa que tem pouca coisa para fazer, meu, você pede um favor, o cara te enrola 2 semanas e não faz. Porque a pessoa que tem pouca coisa para fazer, acaba que... E não é má vontade, eu não acho que é má vontade ou sacanagem da pessoa, não. Ela faz tão pouca coisa que ela não consegue priorizar naquela demanda que você tem. Enquanto que quem é ocupado, e eu me coloco no grupo dos ocupados, não porque eu acho que ser ocupado é propriamente uma virtude, mas porque eu me envolvo em várias coisas, né? O ocupado, você sempre consegue espremer daqui, aperta de lá, se arruma meia horinha para ajudar um amigo, se arruma mais meia horinha para conversar com alguém que está precisando de ajuda. Esses dias eu coloquei no LinkedIn um post dizendo assim, essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia e tal, se você já trabalhou comigo, se você já se relacionou comigo profissionalmente, está numa pior aí, está sem emprego, estou à sua disposição. Você precisa de ajuda? Fala comigo. Sabe? Faz um contrato comigo aqui do LinkedIn ou passa um e-mail para mim, sei lá, mas saiba que eu estou à sua disposição para tentar ajudar no que eu puder. Né? Não estou dizendo que eu vou te conseguir um emprego, porque isso seria mentira, mas estou à sua disposição para te dar o suporte que você precisar. Então várias pessoas responderam, né? Então eu preciso agora fazer espaço na minha agenda para dar combate, dar uma atenção para cada um deles. Né? É simples, procurou, né? E achou, né? Não, porque assim, essa questão de ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão tem várias facetas, né? Eu consigo fazer isso com os meus vídeos no YouTube, com os meus podcasts, os meus áudios, os meus textos e tal. Mas também é muito eficiente esse bate-papo, cara, porque nesse mundo do século XXI, a verdade é o seguinte, você vê poucas pessoas genuinamente interessadas no outro, sabe? Todo mundo quer ser entendido, ninguém quer entender. Eu, lá da PNL, trouxe esse conceito de primeiro eu vou tentar te entender, para depois eu querer que você me entenda. Nesse sentido, e outra coisa também, quando a pessoa está sem emprego, cara, pô, é foda, bicho, sabe? Eu nunca fiquei desempregado, né? Então, eu estava na faculdade, fiz 6 meses de estágio, fui efetivado, trabalho na mesma empresa faz 20 e poucos anos, nunca tive desempregado. Mas eu vejo as pessoas que eu já conheci, já convivi, que estão numa pior, é puta numa situação foda, sabe? E normalmente o cara ou a moça que está numa pior desempregado, fica numa solidão fodida, porque todo mundo sai fora, né? E eu percebi já o seguinte, eu sou aquele que vai lá e estende a mão. Eu não sei se vou conseguir te tirar dessa merda aí, mas
mas eu vou tentar. No mínimo, a gente vai trocar uma ideia e quando a gente desligar o Zoom aqui, ou o Skype, sei lá, você vai estar melhor do que quando você começou a conversar comigo. Eu vou conseguir, de alguma forma, te energizar, eu vou conseguir, pelo menos, te dar um norte, eu vou conseguir fazer você enxergar as coisas sobre outro prisma, pelo menos no nível do seu padrão de pensamento, entende? Então, é o que eu faço, cara, é o que eu tento fazer enfim, Bem legal. impactar as pessoas de alguma forma. Então, Otávio, dentro de tudo isso que você está falando, né? Tipo, o Sérgio está falando é verdade, o pessoal aqui está concordando. Mas os seus sonhos, ou concretizar os seus sonhos, você acha que vem muito, então, da sua parte, do seu autoconhecimento? Isso aqui é uma pergunta de bastidores, né? A Juliana está perguntando se o autoconhecimento, o saber as suas competências, ajudam você a concretizar os seus sonhos. Total, total. Na minha cabeça, o autoconhecimento, ele tem um impacto na nossa vida 360 graus. Isso significa em todas as direções, em todas as suas relações, né? Então, o Otávio começou a trilhar esse caminho há vários anos atrás, graças a Deus, me jogaram nesse caminho, aí eu fui vindo. Isso tem um impacto na minha família, isso tem um impacto no Otávio executivo, o Otávio pai, o Otávio irmão, o Otávio marido, o Otávio filho, né? Porque na medida em que eu me autoconheço, eu conheço as minhas emoções. E não é que eu sou a última bolacha do pacote, ok? Não quero passar essa impressão, não. É um caminho que eu comecei lá em 2007 e vou até a morte aí. Mas o fato é, eu consigo entender um pouco os meus sentimentos, as minhas emoções e como é que eu reajo aos impulsos externos. Isso é muito importante para a minha vida como executivo, para a minha vida como pai, para a minha vida como marido, entendeu? Então, por exemplo, eu estou voltando para casa um dia que foi um dia difícil, um dia que eu tive problemas no escritório e tal. Eu estou voltando no carro para casa. Eu me reconheço do tipo, puta, Otávio, você está estressado, cara. Você está estressado. Se você chegar em casa com essa vibe, você vai poluir a energia da casa inteira. Então, eu vou botar uma musiquinha de meditação, eu vou parar o carro na garagem, vou dar uma respirada, desligo o carro, dou umas 3, 4 respiradas antes de subir para minha casa. Porque eu quero entrar aqui em casa, pô, não quero foder a energia da casa, entendeu? Eu quero chegar nos lugares e somar, e não subtrair, né? Então, da mesma forma, às vezes eu tô indo de manhã pro escritório e eu percebo, putz, ele não tô legal. Eu saí do eixo. Eu tô desbalanceado. E quando eu chego no escritório, estaciono o carro, no estacionamento, antes de sair, dou uma respirada, entendeu? Eu sou o diretor da empresa, pô. Eu sou o primeiro homem da companhia. Então, eu preciso chegar lá com o meu espírito elevado. Eu preciso chegar lá com o meu nível de frequência lá em cima. Porque eu tenho certeza que, pelo fato de eu ser o diretor da empresa, eu vou ter vamos dizer, uma influência nas pessoas super importante. Então, eu quero chegar no meu melhor, porque para mim é importante que toda a minha equipe esteja rodando no melhor que eles podem me dar, né? Então, eu tenho que contribuir para isso. O autoconhecimento é que me dá esse tipo de subsídio, né? Sabe? Então, para mim é fundamental. E nessa questão de buscar os meus sonhos, é muitíssimo importante, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu sei das minhas competências, mais eu sei das minhas qualidades, mais eu sei das minhas capacidades. Então, eu consigo melhor administrar as minhas coisas. Eu consigo melhor entender, ok, hoje eu não me aproximei tanto dos meus sonhos. Ok, tá bom, beleza. Calma, não me autoflagelo. Não, beleza, ok. Não fui tão bem hoje, o que eu vou fazer para que amanhã eu seja melhor? Porque amanhã a vida é uma corrida de longa distância, né? E quanto mais a gente vai ficando com a barba branca e com menos cabelo, mais você vai tendo consciência disso aí. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Então, se hoje eu não fui tão bem por qualquer razão A, B e C, sempre eu posso compensar amanhã. E eu tenho mais um dia para compensar, percebe? Então, o autoconhecimento também me traz essa estrutura. Me traz esse entendimento de que nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. O autoconhecimento me faz entender o seguinte: os problemas, adversidades, restrições, contratempos, obstáculos que são colocados na minha vida, eles são colocados como ferramentas para que eu aprenda. Porque eu estou aqui para aprender. Eu vim para cá, e todos nós viemos, né, com algum objetivo de evolução espiritual, para que a gente melhorasse. Quando você se envolve num projeto que tudo sai redondo,
o prazo do projeto está redondíssimo, o orçamento está redondo, a equipe está super azeitada, acaba que você tem pouca chance de aprender. A gente vai aprender muito é quando as coisas dão errado, cara. É quando vem um problema, vem um obstáculo que você não sabe transpor, então você vai ter que se desenrolar ali para conseguir buscar uma maneira de transpor o obstáculo, estourou o custo, puta, o que nós vamos fazer, galera? Estamos gastando mais do que tínhamos previsto, como é que nós vamos economizar? Aí é que você vai aprendendo. Então eu encaro que os problemas e desafios e obstáculos são colocados como um presente na minha vida e não como um estorvo, não como um negócio para me ferrar, entende? Isso tudo veio do autoconhecimento. O autoconhecimento é que me permitiu ter esse entendimento das coisas, sabe? Então, Sim. nesse sentido, o autoconhecimento é espetacular, eu acho, sabe? E eu recomendo todo mundo que está aqui com a gente, se por acaso você não começou a trilhar esse caminho, comece, cara, sabe? E nem tem jovem nem velho. Começa a hora, no momento que você tiver, é o momento certo, entendeu? Você vai começar na hora certa para você. Se você não começou antes, é porque não era para começar, era para começar hoje. E eventualmente era para eu vir aqui te falar algumas coisas para trazer alguma coisa na sua consciência. Eu servi de canal aqui para eventualmente te fazer enxergar alguma coisa que você não tinha enxergado até hoje às 6 horas da tarde, sei lá. Tá E se certo, for é isso, isso aí. aleluia, né? Obrigado. Ô, Otávio, dentro do autoconhecimento, a gente tem muita crença, a gente tem que ter esse autoconhecimento para a gente identificar as nossas crenças limitantes, porque elas também ajudam a sabotar os nossos sonhos, não é verdade? Total. Então, falar um pouquinho sobre crença limitante dentro dos nossos sonhos. Crenças limitantes. Então vamos lá, olha só. O nosso cérebro tem duas partes. Tem uma parte consciente e tem uma parte inconsciente. A maioria das nossas decisões, a maioria dos nossos comportamentos é decidido pela nossa parte inconsciente. Então esse é o primeiro ponto que você ter claro, né? Nós não conseguiríamos decidir conscientemente tudo que a gente precisa. Porque a nossa parte consciente do cérebro, ela é linear, ela decide uma coisa de cada vez e ela consome muita energia. Então, se você for pensar conscientemente em tudo que você precisa decidir, você fica parado e não faz piromba nenhuma, porque o seu cérebro não dá conta. Então, o seu inconsciente, que é paralelo, ele toma várias decisões ao mesmo tempo. E ele não consome muita energia, é o que toma a maioria das decisões. Então, o nosso inconsciente, ele vai sendo programado. E ele começou a ser programado quando a gente era criança. Então, a gente vai voltar, pensando na crença limitante, né? Vamos voltar aqui na infância, começo da adolescência, né? Aí tem um debate com a idade que começa, com a idade que termina, mas sei lá. Para mim, é de quando você é meio criança até talvez uns 12, 13 anos, sei lá. As experiências que você teve nesse período da sua vida vão construir no seu inconsciente uma série de programações. Então vamos tomar um exemplo do Zezinho. O Zezinho acabou nascendo numa casa cujos pais eram super rígidos. Eram pessoas super assim, escreveu, não leu, palco meu. De repente, o Zezinho foi para uma escola conservadora, uma escola que os professores não eram muito acolhedores, sabe? Os coleguinhas da escola, os coleguinhas no bairro, de repente, não eram pessoas inclusivas que chamavam o Zezinho para jogar bola. O Zezinho, então, ele vai ter tido experiências nessa parte da vida, vamos dizer, desafiadoras, né? Então ele vai tender a crescer ou criar crenças nesse inconsciente do tipo, caramba, a vida é dura, hein? Porra, puta, eu preciso me proteger a todo momento, porque qualquer coisa que eu fale me criticam, me dão uma porrada, pô. Ele vai ter uma tendência a ser mais tímido, ele vai ter uma tendência a precisar mais do reconhecimento do outro, ele vai ter uma tendência a ficar inseguro com relação a numa reunião dar a opinião dele, com medo das pessoas não gostarem da opinião, com medo dele ser criticado, percebe? Esse sistema de crenças vai sendo construído na cabeça da gente. Aí vamos pegar o Marquinhos. O Marquinhos, quando criança, acabou nascendo na casa com os pais super acolhedores, o pessoal, gente boa pra caramba, pessoas amorosas, carinhosas. Ele chegou na escola, era uma escola diferente, era uma escola mais relax, os professores sacaneavam, brincavam. Os coleguinhas da escola, meu, ele era o rei do pedaço. Esse Marquinhos, ele vai crescer com um sistema de crenças. Eu posso, eu consigo, eu sou importante, eu sou amado, eu sou querido, eu sou aceito. Eu posso dar a minha opinião.
eu tenho coragem, eu sou capaz, eu sou bonito, eu sou interessante, eu sou desenrolado, né? Então você percebe que a criação dessas duas pessoas vai fazer com que eles enxerguem a vida, que eles enxerguem as experiências, que eles enxerguem os desafios de maneira completamente diferente. Dada essa explicação, vamos falar das crenças limitantes. Nós precisamos compreender que esse sistema de crenças que de repente a gente herdou, ou que o ambiente onde nós crescemos colocou na nossa cabeça, a gente não precisa viver com isso a vida inteira. Então vamos comparar agora a gente com um telefone celular. Você compra um telefone celular, ele tem um certo fundo de tela, ele tem um toque, ele tem os aplicativos lá pré-instalados. Você comprou? Você pode mudar o fundo de tela, você muda o toque do celular, você baixa outro aplicativo, deleta o outro, você faz o que você quiser com a configuração do celular. A mesma coisa nós podemos fazer com essa programação, entre aspas, padrão, que foi feita no nosso inconsciente quando a gente era criança. Meio que nós engolimos esse troço goela abaixo por incapacidade e, não vou dizer cabacice, vai, mas por incapacidade de conseguir compreender o que estava rolando. Então você pode olhar para suas crenças, fazer uma análise de que programação foi essa que foi feita na sua cabeça e entender, puxa, esses hábitos, esses comportamentos, esses estão me favorecendo, esses estão me ajudando a que eu me aproxime dos meus sonhos. Opa, então mantenha essa parte. Essa outra parte, isso aqui tá me ferrando a vida, cara. Isso aqui tá me dificultando, isso aqui tá fazendo com que o meu caminho na direção dos meus sonhos seja mais dificultado. Muda, pô. Muda. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu ruí a unha a vida inteira. A vida inteira eu ruí unha. Né? Minha mãe, minha avó, puta, me enchia o saco. Para de roer unha, botaram pimenta na minha mão. Puta, nunca parei. O dia que eu parei de roer unha foi depois do LT. Fui pro LT, peguei o meu projeto de vida. Eu fiquei com medo de colocar no meu projeto de vida que eu queria parar de roer unha, porque eu achei que não era capaz. Então eu não coloquei ali essa meta de parar de roer unha, porque naquele momento eu falei, eu quero colocar aqui metas que eu vou chegar. E eu acho que não sou capaz de parar de roer unha. Um belo dia eu me dei conta do seguinte, esse comportamento de ficar roendo unha, de ficar com a mão na boca, não estava contribuindo para que eu passasse a imagem que eu gostaria de passar. Esse comportamento não estava contribuindo para que eu me aproximasse dos meus sonhos, que era ser o diretor da multinacional, que é ser um palestrante, que é chegar da aula do MBA. Quando eu me dei conta que esse comportamento estava me dificultando a vida, parei de roer. Parei de roer, cara. Então, observa. Eu ruí a unha desde criança, nem sei. Ruí até a unha do pé, para ser bem honesto. Aqui, abrir meu coração. Até a unha do pé. As 10 da mão não dava, até a do pé eu ruía. Parei de roer. Então, você também pode. Não vou dizer que saiu na urina, ok? Pô, foi difícil pra caramba. Pô, foi um processo doloroso dentro de mim. Mas que o autoconhecimento me permitiu, me deu ferramentas, me fez crer que eu era capaz. E uma força de vontade, interesse de passar a ter comportamentos que fortalecessem a imagem que eu queria ter, né? E aquele negócio de ficar com a mão na boca e tal, não era uma paradinha que me favorecia, né? Troço meio bizarro, meio sujo, sei lá, entendeu? Então aqui estou dando um exemplo real, aqui abri meu coração, de um exemplo de um comportamento que eu tinha desde criança e que num certo momento eu me liguei, bichão, isso aqui não é para mim. Parei, entendeu? Então esse aqui é o ponto da crença limitante na minha cabeça. O autoconhecimento vai permitir que você identifique quais estão te limitando e você é capaz de mudar. Entenda isso aí. Você é capaz de reprogramar o seu cérebro. Como? Isso. Vamos lá, como? O Sérgio, ele está perguntando exatamente. O Sérgio está perguntando exatamente isso, Fábio. Se você consegue ressignificar esse seu caminho, consegue ressignificar essas crenças limitantes. Como? Então vamos lá. Como é que nós conseguimos fazer isso? O importante na nossa vida não são as experiências que nós temos. O importante na nossa vida é o significado que nós damos para as experiências que a gente tem. Esses significados que nós damos têm como base o nosso mapa, tem como base as nossas crenças e valores. Como é que nós vamos poder reprogramar o nosso cérebro? Mudando o nosso padrão de pensamento. A programação do nosso inconsciente, ela vai ser feita com base nos pensamentos que nós temos sistematicamente. Coisas que a gente pensa o tempo todo vão ficar programadas no nosso inconsciente. Portanto,
Para que você consiga criar a realidade que você quer para a sua vida, você tem que nutrir os pensamentos que vão permitir a você construir essa realidade. Então, por exemplo, pensamentos do tipo, puta, não sei se vou conseguir, cara, mas será que eu vou dar conta? Putz, não sei. Acho que eu não vou nem tentar, porque pô, não sei se vou conseguir. Quando você fica pensando isso o tempo todo, isso fica programado no seu inconsciente, meu caro. E quando você se vê diante daquela encruzilhada da tua vida, que você precisava ir para a direita, para ir para o sucesso, para ganhar a corrida, para ir buscar o ouro que está te esperando ali, essas crenças eventualmente faziam com que você viesse para a esquerda e se enfiasse em algum buraco aí, se ferrasse, entende? Então, nutrindo os pensamentos adequados para reprogramar o seu cérebro e permitir que você tenha uma vida plena e permitir que você busque construir aquilo que o seu coração de fato quer. Esse é o caminho. Mudar o seu padrão de pensamento e reprogramar o seu cérebro. Então, esse garoto que teve essa infância difícil, com pais rígidos e tudo mais, ele pode mudar isso aí. Não, eu sou capaz sim. Eu consigo fazer isso. Eu sou uma pessoa valorosa, eu sou inteligente, eu sou descolado, eu consigo, sabe? Eu sou um campeão, eu sou corajoso, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Na medida em que você passa a nutrir esses pensamentos, você vai, e também não é do dia para a noite, né? Você vai passo a passo reprogramando o seu cérebro e você vai passar a significar as suas experiências de outra maneira. Você vai passar a significar suas experiências em cima de um outro sistema de crenças. Um sistema de crenças que estará mais alinhado com aquele futuro que você quer para sua vida. Percebe? Foi claro? Consegui explicar? Fez sentido? Conseguiu, não, foi perfeito. A Juliana, inclusive, ela fala aqui, mudar o padrão de pensamentos e vibrar na potencialidade do seu ser. Espetacular. Golaço, Juliana. É isso aí. É isso aí, entendeu? Porque, assim, um outro ponto muito relevante nessa questão é o nosso foco. O nosso foco é um negócio, e o nosso foco tem a ver com o nosso pensamento, né? Então, vamos dizer assim, se eu coloco o foco em alguma coisa, significa que o meu pensamento está ali, né? Então, dentro de nós, aonde nós colocarmos o nosso foco, aquilo vai florescer. Se você coloca o foco no medo, o medo vai florescer. Se você coloca o foco na tristeza, a tristeza vai florescer. Se você coloca o foco na coragem, a coragem floresce. Se você coloca o foco no amor, o amor vai florescer. Na alegria, a alegria vai florescer. Portanto, você deve escolher, e é uma decisão sua, a cada instante da sua vida, onde você vai colocar o seu foco. Portanto, você tem que colocar o seu foco em algum lugar que te favoreça, né? Então, se você fica sistematicamente focando no medo, você vai ter pensamentos que têm a ver com perigo, com situações desafiadoras, com não vou conseguir. Então você tem que tirar o foco do medo e começar a colocar o foco dentro de você em alguma coisa que te favoreça, para que você possa ter os pensamentos que você precisa para construir aquela realidade que você quer. Então o seu foco é importantíssimo nisso aí, né? E uma outra questão do foco, que é muito importante, é tem pessoas que focam em coisas que elas controlam e tem pessoas que focam onde elas não controlam. Então, vamos pensar nessa pandemia danada aí que está todo mundo vivendo, isolamento, coronavírus, essa coisa toda. Tem várias coisas nessa pandemia que você controla. Você controla a hora que você acorda. Você controla se você faz exercício físico ou não. Você controla o que você come, se você come coisas nutritivas e tal, ou só porcaria. Você controla os horários que você come. Você controla se você vai assistir o Jornal Nacional e o Jornal da Band, o Jornal da Record, a Globo News e ficar sabendo todas as estatísticas dessa porra do coronavírus, quantos nego morreu, quantas UTIs estão lotadas, que compraram a porra do respirador e não chegou, o filho da puta sobrefaturou não sei o que lá. Você, entendeu? Pô, que não vai te ajudar em nada. Então, coloque o seu foco em coisas que você controla. Isso é um grande... Porque quando você coloca o seu foco em coisas que você não controla, é como se você estivesse com um arco e flecha e o arco está se movendo, né? Porque você não controla aquilo. Quando que vão inventar a vacina? Porra, sei lá, meu. Sabe? Quando que vai chegar o respirador? Puta, não sei, bicho. Porra, sabe? Vai ter UTI. Se eu ficar doente, vai ter UTI pra mim. Ninguém sabe essa porra, caralho. Foca nas coisas que você controla.
Assim você é capaz de ter os pensamentos que vão construir a realidade que você quer, entendeu? Esse é um outro ponto do foco. Pensa numa pessoa que na vida dela, sistematicamente, foca em coisas que ela não controla e coloca o foco, por exemplo, no medo. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz nem pro caralho, não é? Porque, porra, eu vou viver em sofrimento, pô, porque sistematicamente eu boto o foco onde eu não controlo e boto o foco dentro de mim, num sentimento que é ruim, pô, que vai me desfavorecer, que vai minar a minha energia, percebe? Então, essa questão do foco é muito importante para que você também consiga manter sua estrutura e consiga construir aquela realidade que você quer. Percebe? Eu acho esse que ponto do foco é importante também. Então, eu acho que também, né, não só mudar os pensamentos, tudo isso daí, mas isso daí tem mudanças de hábitos, né, Otávio? Sim. Isso daí tem, igual você falou, você acordar, vai praticar um exercício físico, tomar seu café da manhã, vai assistir televisão, vai ver isso daí, são hábitos. A gente, para mudar também as nossas crenças limitantes, a gente tem que entrar com uma mudança de hábito também, né? A gente tem que tentar transformar isso, não só no pensamento, também na atitude. A maioria dos seus hábitos, comportamentos, são definidos pelo seu inconsciente. Se você conseguir reprogramar o seu inconsciente, tudo vai entrando meio no eixo. Eu concordo com você, que você precisa nutrir hábitos que vão te fazer caminhar na direção dos seus sonhos, né? Então, sim, por exemplo, todos nós sabemos que a longevidade é uma realidade, o aumento da longevidade, né? Todos nós sabemos. Então, eu tenho 47 anos. Para mim, está claro que eu vou viver para lá de 100. Portanto, e eu vou viver até onde Deus achar que eu devo viver com essa máquina aqui. Portanto, se eu quero ter um futuro, quando eu tiver velhinho, podendo pegar o meu netinho pela mão e levar na padaria para comprar um picolé, com as minhas próprias pernas, né? Eu preciso começar a cuidar da máquina agora, né? Não adianta com 75 eu querer cuidar da máquina. Então, são hábitos que você vai construindo em cima do que você olha para o seu futuro e os seus sonhos têm a ver com isso, né? Então, mas eu concordo, os hábitos também são importantes, você deve, e é uma escolha sua. Que hábitos eu terei? É uma escolha que você tem, todos nós podemos fazer. Eu moro no 11º andar do prédio. Eu subo e desço de escada, como não está podendo ir na rua, academia fechada, o Parque Ibirapuera fechado. Somos dois. Subo de escada, entendeu? É uma forma que eu encontrei. Às vezes faço flexão de braço, eu vou tentando me virar para me manter ativo o máximo que eu posso, já que eu não posso ir para o parque, academia e tal, né? Então, a pandemia e o isolamento nos forçou a criar outras rotinas, criar outros hábitos em função da restrição do isolamento social, né? Mas o importante é que você entenda, essa pista é tua. É sua responsabilidade tomar as decisões da sua vida. Decisões que vão aproximar você daquele lugar que o seu coração realmente quer que você esteja. Entende? Me parece que é por aí. Faz sentido? Otávio, eu acho que é o seu sobrinho, Gabriel Alves. Gabriel Alves. Meu sobrinho mesmo, é isso mesmo. Tem uma hora ele falou, excelente live, pai. Tio, era isso que eu estava precisando ouvir. Obrigado. Ele está falando aqui como reprogramar o inconsciente. Então, Gabriel, nós vamos reprogramar o nosso inconsciente na medida em que nós vamos mudar os nossos pensamentos. Os pensamentos que a gente vai tendo constantemente vão reprogramando o nosso inconsciente. Então, você precisa, e veja só, você manda nos seus pensamentos. Não são os seus pensamentos que mandam em você. Então, tendo essa consciência, você deve pensar aquilo que vai favorecer você a ter uma vida plena, a construir a realidade que você quer. Fazendo isso, você vai reprogramar o seu inconsciente da maneira que vai te favorecer. Então, ter claro que as rédeas da nossa vida estão na nossa mão. As decisões estão conosco para mudar os destinos da nossa vida e caminhar na direção daquele lugar que o nosso coração quer que a gente vá. Legal. Otávio, você sabe que o nosso tempo está acabando, né? A gente Poxa, poderia ficar mais uma hora aqui, pelo menos. Falta mais 5 minutinhos. Mas nesses 5 minutinhos, eu vou abusar um pouquinho de você. Ó.
dentro de todo esse papo aqui que a gente teve, como é que a gente poderia, vamos dizer, dicas como podemos construir o nosso futuro? Vai, uma linha reta, assim. Uhum. Olha só, o nosso futuro, ele vai sendo construído pelas decisões que a gente vai tomando hoje. Assim como o nosso presente foi construído pelas decisões que nós tomamos ontem. Então, não importa de onde você veio, não importa aonde você está, o que importa é para onde você quer ir. Então, como é que você vai construir esse futuro que você quer para a sua vida? Tendo os pensamentos que vão construir essa realidade. De maneira a que você possa ir significando as suas experiências de uma forma positiva para você. Com isso, você vai construindo a realidade que você quer. Isso não tem a ver com grana, isso não tem a ver com nada material. Isso tem a ver com a maneira como você, o seu coração, vai significando as suas experiências. Nenhuma experiência é por si ruim ou má. A noção de ruim ou boa vai ser dada pela interpretação que nós damos para aquela experiência. Na medida em que você tem claro qual é o futuro que você quer construir, você pode ter os pensamentos que vão construir aquela realidade. E você vai construindo essa realidade na medida em que você vai significando as suas experiências naquela direção. Então, você precisa saber que futuro você quer, né? Porque se você não tem claro qual é o futuro que você quer, não tem como você construir alguma coisa que você não sabe o que é, né? Então, primeiro ponto, o que eu quero para o meu futuro? Sabe? E uma vez definido o que eu quero para o meu futuro, quais pensamentos, hábitos e comportamentos eu preciso nutrir no meu dia a dia para construir esse futuro? Porque o futuro ele não é construído propriamente do dia para a noite. Lembra, a nossa vida é uma corrida de longa distância. Portanto, nós temos que dia a dia doutrinando a nossa mente, dia a dia doutrinando o nosso corpo para ir construindo isso que a gente quer. Para que a gente chegue lá na frente com esse negócio que a gente quis para nossa vida, entendeu? E uma coisa muito importante aqui para nesse finalzinho, imagina que o seu objetivo seja comprar uma casa. Esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo, tá? Você precisa tornar esse sonho o mais concreto possível dentro de você. Começa a enxergar a casa que você vai comprar. Começa a ver que cor ela vai ter, como é que vai ser a fachada. Se vai ter garagem na frente, se vai ter um jardinzinho. Abre a porta da sua casa, entra para a sala, veja como é que os móveis vão estar dispostos. Vai sentindo aquele cheirinho da cozinha que de repente alguém está fazendo um cafezinho, um bolinho, até se me convidar, até vou. Começa a tentar tangibilizar o seu sonho o máximo que você puder. Quanto mais tangível, quanto mais elementos de sentimentos e emoções você puder trazer para você com relação ao seu sonho, mais fácil vai ser para que você consiga ir construindo essa realidade com os seus pensamentos, os seus hábitos e os seus comportamentos. Esse me parece que é o caminho. Legal. Fantástico, Otávio. Para quem entrou agora, a gente esteve até agora com o Otávio Alves, professor da FGV de Gestão de Pessoas, um grande amigo meu, também um executivo e um podcaster do LideraCast. LideraCast. Correto? Perfeito. Isso. Otávio, muito obrigado por estar com a gente, cara. E, se Deus quiser, a gente vai ter mais uma aí pela frente. Certamente, certamente. Então, eu deixo para vocês duas coisas. O impossível existe apenas para aquele que crê na impossibilidade. E eu espero que até esse ponto você entenda que você não precisa, o impossível não existe. Você pode construir o que você quiser, desde que você seja capaz de nutrir os pensamentos que vão construir esse objetivo. O meu objetivo de vida, o que eu quero, a plenitude, o que faz transbordar meu coração, é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. E eu faço isso com o meu canal no YouTube. Você quer me ajudar? Vai no meu canal do YouTube, Octávio Alves Júnior, e se inscreve.
Assim você vai me ajudar a fazer crescer o meu canal e você vai me ajudar a impactar mais pessoas. Se eu te impactei de alguma maneira agora, se inscreve no meu canal. Assim você vai me ajudar a crescer e impactar mais gente. E o LideraCast, se você preferir conteúdos em áudio, LideraCast, me segue, eu estou em 8 plataformas, me acha fácil aí, e você vai poder ir tendo pílulas sobre isso que a gente está falando. Eu falo de liderança e desenvolvimento pessoal. Vai cair, Um abraço, senão pessoal. você não encerra.